Vamos mergulhar numa história incrível, a história de como uma mensagem completamente nova chegou a uma das cidades mais poderosas do mundo antigo, Éfeso, e abalou tudo até aos alicerces. Então fica a pergunta no ar. O que é preciso para transformar radicalmente uma cidade inteira? A história de Éfeso é mesmo isso. Um caso de estudo fascinante sobre mudança, sobre o conflito e, acima de tudo, sobre o poder de uma ideia. Ok, primeiro, um pouco de contexto. Éfeso, não era uma cidadezinha qualquer, pois não. Estamos a falar de um verdadeiro colosso do mundo antigo. Um centro nevrálgico de comércio, de cultura, mas o coração da cidade, a sua identidade e, vamos ser sinceros, a sua carteira, girava toda à volta do Templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era o grande orgulho deles e a fonte de uma riqueza imensa. E é aqui que a nossa história começa. Mas, curiosamente, não começa com uma grande explosão. Nada disso. Começa quase em silêncio, de uma forma muito discreta, quase que por acaso. Imaginem a cena. O apóstolo Paulo, a meio da sua segunda grande viagem, faz uma paragem relâmpago em Éfeso. Ele não se demora muito, mas antes de partir deixa uma promessa. Hei de voltar. E mais importante ainda, deixa lá 2 pessoas-chave, Priscila e Áquila. Mal sabiam eles, mas este casal ia ser a faísca que atearia o fogo todo. E essa pequena faísca podia ter-se apagado, certo? Mas não. Pelo contrário, foi alimentada com muito cuidado, através de ensino e de uma boa dose de mentoria. É então que entra em cena uma figura nova. E que figura? Chamava-se Apolo. Vinha de Alexandria e era, ao que parece, um portento. Descrevem-no como um orador eloquente, super apaixonado e com um conhecimento profundo das Escrituras. Tinha tudo para ser um líder de topo. Só que havia um mas. Apesar de todo este talento, havia uma peça que faltava no puzzle do seu conhecimento. A sua mensagem era forte, sim, mas estava incompleta. Ele só conhecia o batismo de João, o batismo de arrependimento. E aqui vemos a genialidade de Priscila e Áquila. Em vez de o apontarem a dedo em público ou de o verem como um concorrente, o que é que eles fazem? Chamam-no à parte, em privado. Explicam-lhe as coisas com mais detalhe, com mais precisão. Não o rebaixaram. Pelo contrário, elevaram-no, fortaleceram a sua mensagem. Mas afinal, qual era a diferença? Era assim tão grande? Era. O batismo de João era, digamos, um passo de preparação. Era um sinal de arrependimento à espera do Messias. Já o batismo cristão, isso era outra coisa. Simbolizava uma transformação total, a união com Cristo, na sua morte e ressurreição e a peça-chave, a recepção do Espírito Santo. Esta pequena correção foi absolutamente crucial para a comunidade que estava a nascer. E com esta base bem sólida, Priscila, Áquila e agora um Apolo a 100%, o palco está montado para o grande ponto de viragem. Paulo cumpre a promessa e volta a Éfeso. E é a partir daqui que tudo explode. Logo à chegada, Paulo depara-se com um pequeno grupo, uns 12 discípulos, que estavam exatamente na mesma situação que Apolo. Tinham um conhecimento incompleto. A pergunta de Paulo vai direta ao assunto. Então, receberam o Espírito Santo quando creram? A resposta deles diz tudo. Nós nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Imaginem, Paulo, claro, explica-lhes a mensagem por inteiro. E o resultado foi imediato, foi visível. Mas atenção, isto não foi uma coisa de um dia. Paulo instala-se em Éfeso e durante 2 anos inteiros, ensina todos os dias na escola de um tal Tirano. Foi um trabalho metódico, de paciência, a construir uma base sólida de fé e conhecimento no coração da cidade. E o resultado de toda esta dedicação foi avassalador. Éfeso transformou-se, deixou de ser apenas uma comunidade local forte para se tornar o epicentro de um movimento. A partir dali, a mensagem espalhou-se como um rastilho de pólvora por toda a província da Ásia. Aquela pequena faísca do início era agora um autêntico incêndio. Ora, um incêndio desta dimensão, claro, não passa despercebido. Todo este crescimento começou a fazer moça, a abanar as estruturas da cidade. Estava a preparar-se o terreno para um confronto, um choque cultural e, talvez mais importante, um choque económico. O poder espiritual que acompanhava este movimento era tão real, tão palpável, que até as imitações baratas eram desmascaradas. Houve um episódio incrível que mostra bem a diferença entre o poder genuíno e a imitação. Os exorcistas ambulantes tentaram usar o nome de Jesus como se fosse um feitiço. A resposta que levaram de um espírito foi, bem, arrepiante. Jesus conheço e Paulo sei quem é. Mas vocês? Quem são? Claro que uma história destas não ficou em segredo. Espalhou-se pela cidade como fogo. E o resultado? Um sentimento de medo, de respeito profundo, apoderou-se das pessoas.
Ficou bem claro para toda a gente que aquilo não era um truque de magia, não era uma fórmula mágica. Era poder a sério. E a prova mais visível desta mudança de mentalidade veio logo a seguir. As pessoas que tinham acabado de crer, muitas delas envolvidas em artes mágicas, fizeram algo drástico. Juntaram todos os seus livros de feitiços e queimaram-nos em praça pública. O valor estimado? 50 mil denários. Para se ter uma ideia, um denário era o salário de um dia de trabalho. Estamos a falar do equivalente a mais de 130 anos de trabalho. Foi uma declaração pública e muito cara de que as coisas tinham mudado. E com tanta gente a virar costas às velhas práticas, o inevitável aconteceu. A economia sentiu. Em particular, um negócio, a venda das réplicas em prata do templo de Diana. Era uma indústria gigante em Éfeso, um pilar da economia local. E de repente, as vendas começaram a cair a pique. O problema é que a tensão já não era só religiosa. Era uma tempestade perfeita. Por um lado, a mudança de fé, por outro, o prejuízo económico, que afetava diretamente o bolso dos órifes. E, para juntar tudo isto, um golpe no orgulho da cidade. O prestígio do seu amado templo estava a ser posto em causa. E, como seria de esperar, a tensão acabou por explodir. Um ourives, um tal de Demétrio, cujo negócio estava a ser afetado, conseguiu inflamar os ânimos. Juntou uma multidão em fúria que arrastou toda a gente para o enorme teatro da cidade. E durante 2 horas, só se ouvia um grito. Grande é a Diana dos Efésios. Era um grito de pânico económico, de orgulho ferido, de fervor religioso, tudo misturado. A situação só se acalmou com a intervenção de uma autoridade local, o escrivão da cidade. Com muita calma e lógica, ele explicou à multidão que aqueles homens não tinham infringido nenhuma lei romana e que aquele tipo de motim só lhes ia trazer problemas com Roma. O argumento funcionou, a multidão dispersou. Pouco tempo depois, Paulo deixou a cidade, encerrando este capítulo incrivelmente intenso em Éfeso. E tudo isto deixa-nos a pensar, não é? A história de Éfeso é muito mais do que um simples relato do passado. É um exemplo vivo de como uma ideia nova pode abalar até às fundações uma sociedade inteira. O seu poder, a sua cultura, a sua economia. E a pergunta que fica no ar é esta. Quando tudo treme, quando tudo é posto em causa, o que é que no fim realmente fica de pé?